Olá pessoal, bem-vindos ao canal do blog Velho General. Meu nome é Albert Cabalé, eu sou editor do blog e do canal. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre OSINT, ou Open Source Intelligence, a famosa inteligência de fontes abertas. A OSINT é uma ferramenta poderosa na análise de informações, mas ela tem suas limitações. Será que a gente pode confiar totalmente em OSINT para entender eventos complexos como, por exemplo, guerras e conflitos internacionais, por exemplo, na guerra da Ucrânia ou no Oriente Médio? Vamos analisar essa questão. A OSINT se refere ao trabalho de análise de inteligência com base em fontes abertas, como, por exemplo, mídias sociais, imagens de satélite, dados públicos, notícias, etc. Embora ela seja uma ferramenta incrível, é importante entender que ela tem muitas limitações. Vamos ver como é que a OSINT funciona, onde ela vai bem, onde ela falha, enfim, vamos explorar esse assunto. OSINT é a prática de coletar e analisar informações disponíveis publicamente. Isso inclui tudo, desde notícias e postagens em redes sociais até imagens de satélite, dados de tráfego aéreo e marítimo e outros. Ferramentas como o Flight Radar e o ADS-B Exchange rastreiam aeronaves em tempo real, enquanto o Vessel Finder e o Marine Traffic fazem a mesma coisa com navios. Essas plataformas são úteis para monitorar movimentos civis, mas elas têm muitas limitações quando se trata de operações militares ou de governos. Um ponto forte da OSINT é que ela, digamos, democratiza o acesso à informação. Qualquer pessoa com uma conexão à internet pode usar essas ferramentas para analisar eventos em tempo real. Mas será que isso é suficiente para que se tenha uma visão completa? Vamos analisar. Uma das maiores limitações da OSINT é que ela exclui informações fechadas, ou seja, dados que não estão disponíveis ao público. Embora essas informações, segundo especialistas, representem cerca de apenas 10 a 20% dos dados sobre um assunto, elas são críticas para entender completamente uma situação. Por exemplo, aeronaves e navios militares não têm obrigação de transmitir sua localização. Isso significa que, embora a gente possa rastrear voos comerciais, operações militares, na imensa maioria das vezes, escapam do radar da OSINT. Um exemplo recente foi o caso da aeronave francesa Atlantique 2, que foi visada por um sistema de defesa aérea russo S-400 no Mar Báltico. A cobertura desse incidente foi bastante exagerada pela mídia europeia e o melhor entendimento das limitações da OSINT ajudaria a colocar essas histórias em perspectiva. Esse é só um exemplo, uma ilustração de um fenômeno mais amplo. Uma grande parte da informação nos escapa em código aberto. Mesmo os serviços de inteligência que têm acesso a informações fechadas nunca têm uma visão completa sobre um assunto. Sempre existe um elemento de incerteza cuja extensão é sempre muito difícil de avaliar. Outro problema da OSINT é que as informações disponíveis podem ser muito filtradas. Por exemplo, a mídia russa é frequentemente acusada de propaganda, mas a mídia ucraniana também tem seu viés e não fica atrás. O papel do analista é distinguir entre informação e desinformação. É preciso levar em conta a simetria. Por exemplo, há uma enorme assimetria nas informações que a gente recebe sobre a Rússia e a Ucrânia. Por exemplo, imagens de satélite de alvos russos são amplamente divulgadas, mas isso não acontece com alvos ucranianos. Isso acaba distorcendo a nossa percepção dos eventos. Um exemplo disso foi em 26 de setembro de 2024, mísseis russos Kinzhal atingiram uma base aérea ucraniana e danificaram 4 caças F-16. Apesar de testemunhos que corroboram essa informação, ela não pôde ser verificada de forma independente por conta da falta de fontes abertas. Se isso tivesse acontecido numa base russa, provavelmente imagens de satélites teriam sido publicadas no dia seguinte. Os estados, países, todos eles, com frequência maior do que a gente gostaria, usam informações para influenciar a opinião pública. Na guerra da Ucrânia, por exemplo, as autoridades ucranianas controlam rigorosamente tudo que é divulgado e quase toda a mídia ocidental adota uma narrativa pró-Ucrânia. Isso leva a gente a um ponto crucial. A OSINT pode facilmente se transformar num vetor de propaganda. Informações são divulgadas não porque são verdadeiras, mas porque servem a um determinado propósito político. Isso não acontece só na Ucrânia, mas em outros conflitos, como a guerra de Gaza e, na verdade, em qualquer outra guerra.
OSINT é uma ferramenta valiosa, mas não é infalível. Ela deve ser usada com cuidado, complementada por outras fontes sempre que possível e com um olhar crítico, sempre com muita atenção aos vieses envolvidos. É uma ferramenta poderosa para análise de informações, mas como eu já disse, ela tem limitações. Exclui dados fechados, pode ser influenciada por viés político e em conflitos e guerras, muitas vezes ela reflete só uma parte da história ou só um lado da história, ou ambos. Em resumo, a OSINT pode ser uma atividade muito importante, mas ela não é suficiente sozinha. Para uma análise completa são necessárias diversas fontes e, acima de tudo, é preciso cautela, bom senso e discernimento. É aquela história, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E você acha o que disso tudo? O que você pensa disso tudo? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a OSINT, seja em guerras, seja em qualquer outra área. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!